Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Baito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. On the 10th day, we ran out of food. And the vessel still kept on. What are we going to do? And this vessel is not stopping. Then I turned my ear to hear a sound of engine boat. And I looked, I saw the boat. And I started screaming, hey, please, help, stowaways. Este homem que acabámos de ver chama-se Roman Ebimen, tem 35 anos e vivia na Nigéria. Em junho, no dia 13 de junho, ele arriscou a maior aventura da sua vida. Com a cumplicidade de um pescador, foi num barco a remos até um cargueiro que estava fundeado perto da costa e escondeu-se. Ebimen passou a ser então um passageiro clandestino. Julgava que o barco o levaria para os Estados Unidos ou para a Europa, mas acabou no Brasil, onde foi acolhido numa missão da Igreja. Segundo as Nações Unidas, haverá atualmente em todo o mundo mais de 82 milhões de pessoas deslocadas, pessoas forçadas a isso devido a perseguições, conflitos, violência e violações dos direitos humanos. São homens, mulheres e crianças em fuga dentro ou fora das fronteiras dos seus países. A história de Roman Ebimen, que simboliza muito também do trabalho e da missão da Fundação AIS de apoio aos refugiados e deslocados, vai ser obviamente um dos temas para conversar no programa de hoje com a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que saúdo desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham a partir deste momento. Mas hoje vamos falar de muitos outros temas, de muitos outros países, que não apenas a Nigéria, de onde partiu Roman Ebimen. Mas não podemos começar o nosso programa sem referir a guerra violentíssima que deflagrou entre o Hamas e Israel. Uma guerra que já causou centenas e centenas de mortos e de feridos e que já deixou também um enorme rastro de destruição e que foi prontamente condenada pelo Papa Francisco. Horas depois de o Hamas, a organização que governa a faixa de Gaza, ter lançado um enorme ataque contra Israel e depois do regime de Tel Aviv ter respondido com bombardeamentos, apenas algumas horas depois, o Santo Padre fazia erguer a sua voz pela primeira vez, apelando ao fim da violência. Vale a pena escutar com atenção as suas palavras. Seguo con apprensione e dolore quanto sta avvenendo in Israele, dove la violenza è esplosa ancora più velocemente, provocando centinaia di morti e feriti. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime. Prego per loro e per tutti coloro che stanno vivendo ore di terrore e di angoscia. Gli attacchi e le armi si fermino, per favore, e che si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta, ogni guerra è una sconfitta. Preghiamo perché sia la pace in Israele e in Palestina. Foi o Papa Francisco face à violência que se instalou uma vez mais entre o Hamas, a organização que governa a faixa de Gaza, e Israel. Horas depois de mais esta guerra que já causou muitas centenas de mortos ter começado, a Fundação AIS lançava também um apelo, Catarina, um apelo às orações de todos pela paz. Sim, Paulo, é um apelo à paz feito pela nossa Presidente Executiva Internacional, Regina Lindes, que se refere à extrema preocupação e tristeza com que se assiste de facto a mais esta guerra na Terra Santa. Portanto, a Fundação AIS junta assim a sua voz à voz do Santo Padre, apelando de facto ao fim imediato das hostilidades
e lembrando também que a AIS está profundamente empenhada no apoio à comunidade cristã que vive nesta região e que tanto tem sofrido nos últimos anos. Portanto, a Fundação AIS apela por isso a todos os seus benfeitores e a todos os seus amigos espalhados pelo mundo para que juntos rezemos então, implorando pelo dom da paz neste período tão negro e tão difícil que a humanidade está a atravessar. Portanto, é um apelo que eu também deixo aqui, Paulo, a todos os nossos telespectadores que se juntem a nós nesta corrente de oração e para que juntos rezemos então pela paz no mundo. Regina Lins, a presidente executiva internacional da Fundação AIS, ia a caminho da Austrália para uma viagem de trabalho com o secretariado local quando soube do ataque a Israel. E logo ali ela fez questão de gravar uma mensagem para pedir as orações de todos, dada a gravidade desta situação. Good evening. I was on my way to Australia to visit our office there when I got the news about the attacks in Israel. We must pray for peace. We must pray for peace for this land where Jesus lived and worked and walked. We must pray that all men of goodwill work together to find a solution to this conflict. Humanly speaking, we don't know what that solution is, but God knows, and we know that God hears our prayers. Thank you. Este conflito entre Israel e o Hamas vai ser um tema para desenvolver, como é óbvio, nos próximos programas. Para já, nós vamos até ao Paquistão e por causa de um assunto que, aliás, já abordámos aqui no nosso programa, os ataques violentos contra a comunidade cristã em Jaranwala, a 16 de agosto. E voltamos a este tema porque, entretanto, foi decidido pela Fundação AIS, a nível internacional, e dada a gravidade também do que ocorreu, avançar, Catarina, com uma ajuda de emergência para estas famílias. É verdade, Paulo. De facto, a Fundação AIS decidiu, então, a nível internacional, avançar com um pacote de ajuda de emergência para cerca de 470 famílias cristãs paquistanesas que foram vítimas dos ataques por parte dos grupos radicais no passado dia 16 de agosto em Jaranwala. Que tipo de ajuda estamos a falar? Bom, Paulo, neste caso, nesta fase imediata que estamos a falar, estamos apenas a dar um primeiro passo, um primeiro pacote de ajuda de emergência. Portanto, a Fundação AIS vai fazer chegar, então, kits de primeira necessidade às famílias, portanto, às pessoas mais atingidas, mas também ajuda, por exemplo, para a reparação das casas ou dos danos causados nas habitações e ainda também a aquisição de veículos para que as pessoas possam ter, de facto, um sustento para a sua vida, para o seu dia-a-dia. Estamos a falar no apoio à comunidade cristã em Jaranwala, no Paquistão, que foi alvo de ataques por parte de grupos radicais a 16 de agosto. Para se perceber bem a importância desta ajuda, importa, claro, recordar aos nossos telespectadores exatamente aquilo que aconteceu. Bom, Paulo, o que aconteceu foi mais um ataque que começou então com uma falsa acusação de blasfémia, como é infelizmente tão comum no Paquistão. Como o alvo desta acusação era um cristão, nesse dia centenas de pessoas então enfurecidas atacaram a comunidade cristã, as suas casas, os seus locais de culto e também é importante aqui dizermos, Paulo, uma vez mais, que de facto as autoridades locais nada fizeram para conter esta violência. Portanto, os agressores chegaram inclusivamente a bloquear as estradas, de forma a bloquear o acesso e qualquer ajuda de exterior pudesse chegar a esta comunidade. Milagrosamente, Paulo, nenhum cristão foi morto neste ataque, mas centenas de famílias tiveram de fugir, perdendo assim todos os seus bens, todos os seus meios de subsistência. E são agora essas famílias que estão no centro das preocupações da Fundação AIS. Exatamente. Portanto, a Diocese local identificou 464 famílias que estão em situação mais desesperada e elaborou mesmo um plano para lhes fazer chegar então assistência médica imediata. Portanto, a Igreja está também a nível local a tentar providenciar os bens e toda a ajuda necessária, quer para a reconstrução da vida, da vida e de algumas casas, de todos aqueles que foram mais afetados por este ataque. E é aqui, no apoio à Diocese, Paulo, que nós entramos então com este pacote de ajuda de emergência que temos estado aqui a falar no nosso programa de televisão.
Importa também recordar que a Fundação AS também lançou um apelo aqui em Portugal para a solidariedade dos seus benfeitores e amigos para com esta comunidade cristã. Sim, tem sido extraordinário, Paulo. Eu aproveito, aliás, este momento para agradecer aqui a todos os que nos têm apoiado, a toda esta solidariedade que o povo português tem tido para com esta comunidade cristã que tanto tem sofrido, neste caso no Paquistão. Portanto, a todos que nos contactaram, a todos que nos escreveram, a todos que nos enviaram e-mails, que telefonaram a dizer apenas que o que podiam fazer era juntar-se a nós numa corrente de oração para esta comunidade que está a sofrer tanto. Eu desde já aproveito e deixo aqui o meu muito obrigado a todos e pela vossa generosidade. A situação em Jaranvala continua difícil. Não é fácil, de facto, esquecer o que aconteceu. Os cristãos estão receosos de que a violência possa voltar a qualquer momento e exigem medidas de proteção por parte das autoridades. Uma necessidade que está, aliás, a mobilizar a comunidade cristã paquistanesa que está espalhada um pouco por todo o mundo. É o caso de Itália. Pouco depois do ataque, um grupo de cristãos paquistaneses reuniu-se com o embaixador do seu país em Roma, pedindo ajuda, sensibilizando para a necessidade de mais proteção, especialmente para as igrejas, para as capelas, para os lugares sagrados. This group of Pakistani Christians living in Italy have submitted a written request to their ambassador. In it, they ask for more protection for their communities in Faisalabad, where on August 16th, a mob of Islamic extremists burned down 21 churches and almost 100 Christian homes. Both the Pakistani embassy and the country's president condemned the events. The events in Pakistan, which are very, very condemnable, and we are treating these events as a conspiracy against the people of Pakistan to incite violence inside our country, to attack one holy place by a crowd of people that were not even from that area, because we have seen how the local people from that area where this attack was launched, and it was a planned attack to create a bad image for Pakistan and also to create a sort of disunity among its population. Pakistani Christians are calling for more concrete measures. For example, that their properties be rebuilt and that the discrimination and persecution they suffer be stopped. This recent episode of burning churches was not an isolated event. The first thing to do is understand who is responsible, and justly they must be punished. For justice, for peace. It is necessary for justice to be done. And above all, we ask that the books that are being used in the schools and mosques should never be used to promote hate. Some of the Christians in the meeting were very affected by the situation. They said they felt extremely sad and hurt by the persecution they have been suffering for years. They asked that the rights be the same for all, regardless of religion. Diplomatic words are not enough for us. It's not enough. It doesn't solve the problem because in Pakistan, it's a big problem of family upbringing. That's where this hatred comes from, inside the families. The problem is this, that we are the minority in Pakistan. I carry a Pakistani passport. First, I am Pakistani. Second, I am a Christian. So we have the same rights as them. Not that we have few rights and that they have many. No, I have the same rights as the ambassador. I told him this. But their request is not only for action to be taken in Pakistan. They want the international community to be aware of the living conditions that Christians are suffering everywhere and to do something to help them. My request is that the Italian government and the international community will do something for Christians, but not with money. All these human rights issues happen every day with Christians living in Pakistan because they live under the threat of Muslim extremists, and there is so much discrimination in Pakistan. This meeting took place at the Embassy of Pakistan in Rome. Those present were grateful to have had the opportunity to be heard by the ambassador. Their hope now is that the Pakistani government will get involved. But they point out that unfortunately, the problem they are facing is not likely to be solved in the near future.
Do Paquistão, onde os cristãos foram vítimas de um grande ataque em Jaranwala, a 16 de agosto, vamos agora até à Índia, um país vizinho onde também os cristãos têm sido alvo de constante violência. Neste caso foi em maio. Antes disso, importa sublinhar que nesta região, a Ásia Meridional, em dois países vizinhos, um que é maioritariamente muçulmano, o Paquistão, e outro que tem a maioria da população é hindu, que é a Índia, os cristãos vivem em permanente sobressalto. É verdade, Paulo, e é uma realidade muito preocupante porque mostra que, independentemente dos países, os cristãos, quando estão em minoria, são de facto um dos alvos preferenciais destes grupos radicais, dos movimentos hostis e às vezes mesmo até dos próprios de grupos terroristas. Portanto, independentemente do país, portanto, neste caso do Paquistão ou da Índia, portanto, independentemente da religião maioritária que está presente nesse mesmo país, portanto, a constatação é sempre a mesma, Paulo, é que os cristãos, quando estão em clara minoria, são sempre um alvo de discriminação e também de violência. Falemos então da Índia e dos incidentes gravíssimos que ocorreram em maio. Vamos recordar agora, primeiro, Catarina, aos nossos telespectadores, o que é que aconteceu. Claro, Paulo. Portanto, são lutas interétnicas em Imphal, no estado de Manipur, que atingiram então uma população local cristã, os Kukichin, e pelo menos 185 pessoas morreram nestes ataques, Paulo. Além disso, centenas de igrejas e edifícios paroquiais foram também destruídos e calcula-se que cerca de 2.400 famílias tenham fugido com medo dos ataques que pudessem sofrer. Esses ataques em Imphal, no estado de Manipur, de que estamos a recordar, são apenas um exemplo da violência a que estão sujeitas as minorias religiosas na Índia, com relevo para os cristãos. Infelizmente, há notícias de ataques, de perseguições, de intimidações em quase todos os estados deste país, que é atualmente, aliás, recorde-se, o mais populoso em todo o mundo. É o caso da diocese de Kudapa, na província de Andhra Pradesh. O padre Anand Reddy é testemunha do que tem sido, de facto, a vida difícil dos cristãos nesta região, mas também tem sido testemunha da solidariedade da Fundação AIS, que tem ajudado a sustentar o trabalho dos sacerdotes, das religiosas, dos catequistas, de todos os que fazem parte da Igreja na Índia. Dear benefactors of ACN, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. I am Father Anand, coming from the Diocese of Kadapa, Andhra Pradesh, India. I am coming from a mission diocese which was erected 40 years ago. We have a Christians of just 3%. We are still growing, and quite many times it is ACN which has become part of our mission in India and being very generous in various programs, mostly building of the chapels, churches, and more importantly now we are project collaborators and partners with ACN in faith formation programs and even providing vehicles for our mission work. We need your help because the situation in India, especially for the Christians, is not so good. Maybe because the government which is ruling at present is mostly anti-Christian government. This is trying to control the conversions and even trying to block our evangelization in various many ways. Still not in a very official way, but we are facing the consequence of it in our day-to-day lives as a priest, as a church at large in India. But still, we are grateful to God that He is giving strength day by day to do His work and to spread the kingdom of God. And also I request you to continue to pray for us and pray for the missions in India, because there is a lot more people where we need to reach out. More importantly, non-Christians. So we thank you for your kind cooperation. May God bless you all. De dois países, o Paquistão e a Índia, que vivem tempos de sobressalto, vamos agora até ao Sudão do Sul, ao encontro de Dom Stefan Ameio, um dos 21 novos cardeais da Igreja Católica. Ele foi entrevistado no Vaticano para a Fundação AIS, numa parceria com a Agência Eclésia, e falou, entre outros temas, do conflito armado, da guerra no vizinho Sudão, uma guerra que está a causar, aliás, uma enorme crise humanitária em toda a região. Esta é uma entrevista que nos vai acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas, mas hoje queremos nos deter
apenas neste tema, a crise humanitária dos refugiados vindos do Sudão. Em síntese, Catarina, o que é que nos disse o arcebispo de Juba? Bom, Paulo, em síntese, ele denuncia a situação extremamente delicada que se vive nesta região ao nível humanitário, com milhares de pessoas em fuga dos combates no Sudão, e diz também que estas pessoas, estes refugiados, estão de facto a precisar de ajuda o quanto antes, porque fugiram das suas casas, fugiram da guerra e neste momento estão sem nada. E é importante dizermos aqui, Paulo, que nada significa mesmo nada. O arcebispo de Juba fala em questões concretas, em necessidades específicas. Sim, ele diz que estes refugiados, portanto, estes milhares de refugiados, precisam praticamente de tudo. Portanto, ele diz que as necessidades são gigantescas e que é urgente o apoio da comunidade internacional, porque as pessoas que fugiram da guerra no Sudão, neste momento não têm comida, não têm água, não têm tendas, não têm as coisas básicas para que possam sobreviver. E ele diz que são pessoas que deixaram tudo para trás, fugindo para salvar as suas próprias vidas. Obrigado, Catarina. As palavras do arcebispo de Juba, um dos novos cardeais da Igreja Católica, são de facto muito importantes. Ele foi entrevistado, como eu disse há pouco, para a Fundação AIS, numa parceria com a agência Eclésia, que importa também destacar. São declarações importantes, também por virem de um alto responsável da Igreja e por nos darem conta, sem sombra de dúvidas, por exemplo, de que no Sudão, na guerra que está em curso no Sudão, a Igreja tem sido um dos alvos dos combates. O cardeal Stefan diz mesmo que todas as igrejas em Khartoum, e eu repito, todas as igrejas em Khartoum, que é a capital do Sudão, foram já bombardeadas. Unfortunately, the two countries are still emerging from war, and another one has a hot war ongoing. And many of our Christians brothers and many of the Muslims brothers also have been scattered, especially from Sudan. Our many churches have been bombed, and all the churches in Khartoum have been damaged. All the parishes, all the offices have been all destroyed. And so I would like people to understand that this opportunity for telling you the real thing that is happening in Sudan and South Sudan. Certainly, South Sudan has now become a safe haven for Sudanese who are running from the north to South Sudan. And so they have taken refuge. Even some of the South Sudanese who were remaining in the north have come back to South Sudan in order to take refuge. And so they are sharing life together with their brothers in South Sudan. We do not differentiate now whether this is from the north or from the south. So we let people enter. The government of South Sudan also cooperated from the very beginning. It says that all the people should be accepted to South Sudan. Open the borders. And so now we have big, huge numbers of people entering in. Some are at the border, some have already entered Juba, where they are put in the camps. And the needs are so enormous that we need really to appeal to the international bodies that let them come to help these people who are really displaced. They don't have food, they don't have water, they don't have tents, and the basic things. They left everything behind. They ran only for their own lives. And so there is enormous needs in South Sudan now, presently. Foi o cardeal Stefan Ameio, do Sudão do Sul, a relatar nesta entrevista para a Fundação AIS a enorme crise humanitária que se está a viver em resultado do conflito armado que eclodiu há meses no vizinho Sudão. Guerras, conflitos, ataques, tudo isto parece fazer parte desde há vários anos da vida de muitos países de África. É o caso, por exemplo, da República Centro-Africana. Vamos agora ao encontro do padre Mahmoud Ayane. Ele vai falar-nos do que aconteceu no dia 26 de setembro de 2015
na paróquia de São Miguel, em Bangui. Nesse dia, de um momento para o outro, a calma que se vivia nas ruas transformou-se em ódio, em sobressalto, em morte. Algumas pessoas foram mesmo massacradas, incluindo um dos catequistas da comunidade e a sua família. O padre Mahmoud Dayan estava lá quando tudo aconteceu. Há datas que não se esquecem. Je suis l'abbé Guy Charlie Mamoundayen, curé de la paroisse Saint-Michel, prêtre de l'archidiocèse de Bangui, dans la République centrafricaine. C'était une paroisse très vivante, très dynamique. 947 groupes de prière, jardin d'enfants, l'école primaire, le collège. Les musulmans venaient là pour prendre cours. Il n'y avait pas de distinction de religion. Il y avait une certaine harmonie. Un jour, je me suis rendu à la cathédrale pour ma réunion. 30 minutes après, les musulmans commençaient par tuer à côté de la paroisse. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Oh, ils ont tué beaucoup de gens déjà. Le catéchiste et son épouse, avec ses 3 enfants, ils ont été égorgés. C'est des gens qui se connaissaient avant. Ils sont encore revenus maintenant pour brûler ces maisons. Incendier l'école qui les a formés, incendier l'église, incendier tout ce qu'il y avait sur la construction de l'église. Nous avions tout perdu, mais nous n'avions pas perdu le Christ. La croix qui était en bois aussi était brûlée, mais le tabernacle n'avait pas été touché par le feu. Le Christ avait été préservé. Et pour moi, c'est le grand miracle qu'il y a eu. C'est le centre de ma vie, c'est le centre de ma foi. C'est notre espérance. Je remercie le Seigneur et je crois qu'un jour viendra où tout sera reconstruit. Esta história, que poderia ser banal, que poderia ser apenas mais uma história da violência imensa que tem acontecido nos últimos anos na República Centro-Africana, é afinal muito importante. É um ensinamento. Fala-nos também da força da fé, da resiliência que só a fé consegue dar. Mostra-nos que mesmo no meio do caos, mesmo no meio da destruição, é sempre possível ter esperança. E como é que se vive a fé na China, na Diocese de Macau? É isso que vamos saber já de seguida com o nosso correspondente nesta cidade, que já foi um território português, o jornalista José Miguel Encarnação. O bispo de Macau, Dom Stephen Lee, presidiu no passado dia 20 de setembro a uma missa na igreja de Santo António. Desta vez a Eucaristia não foi dedicada ao santo casamenteiro, mas sim a André Kim, ou melhor, a São ao Santo André Kim. André Kim foi o primeiro sacerdote coreano da história da Igreja Católica na Coreia e que passou pelo território ainda jovem, onde cursou no seminário local. Dom ao Santo André Kim, depois de deixar Macau, continuou os seus estudos teológicos e filosóficos, tornando-se um dos principais sacerdotes da Igreja na Coreia. Viria mais tarde a ser martirizado juntamente com os seus companheiros e a sua festa litúrgica é precisamente a 20 de setembro, uma data que nunca é esquecida em Macau, onde aliás tem muitos devotos. Não só em Macau, como também um pouco por toda a Ásia, principalmente no extremo Oriente.
Há uma imagem de Santo André Kim na igreja de Santo António, como não podia deixar de ser, pois esta igreja fica muito perto do Jardim Camões, onde o poeta português esteve abrigado de uma grande chuvada com os seus Lusíadas, e onde há um busto. E perto desse busto há também ali uma estátua a Santo André Kim. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do programa de hoje. Na segunda parte nós vamos então conhecer em pormenor a história do homem, do nigeriano que vimos no princípio do programa e que embarcou clandestinamente num cargueiro, julgando que ia para os Estados Unidos ou para a Europa, mas acabou assim no Brasil, onde vive agora acolhido por uma missão da Igreja. Na segunda parte vamos também lembrar que é já daqui a dias, é mesmo já agora, que vamos ter a grande jornada de oração do Terço com as Crianças. Aliás, é dia 18, uma iniciativa global da Fundação AIS, que tem o seu centro espiritual aqui em Portugal, na Capelinha das Aparições. Para já, vamos para um breve intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, I Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can say, My ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision. To set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. My ultimate end will depend on our decision.
responsibly for the fullness of love to the end. Set me free. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Airo e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. No início do programa nós vimos um homem, um nigeriano, ele chama-se Robane Ebimen, tem 35 anos. Em junho, no dia 13 de junho, ele arriscou a maior aventura de toda a sua vida. Com a cumplicidade de um pescador, foi num barco a remos até um cargueiro que estava fundeado perto da costa e subiu a pulso para o navio e escondeu-se. Ebimen passou a ser, nesse instante, um passageiro clandestino. Julgava que o barco o levaria para a Europa ou para os Estados Unidos, mas acabou assim no Brasil, onde foi acolhido numa missão da Igreja dos Irmãos Calabrinianos. Robane Ebimen contou toda a sua história a um repórter do Vatican News, que também conheceu um outro homem oriundo dos Camarões, que passou também, tentou fazer o mesmo, mas no outro cargueiro, mas acabou também em São Paulo, no Brasil. Vamos já escutar as suas histórias, mas antes disso importa lembrar, Catarina, que estamos a falar de facto de refugiados e de deslocados, pessoas que representam um dos maiores dramas da atualidade. Sem dúvida, Paulo. Portanto, há milhares de pessoas que diariamente arriscam tudo à procura de melhores condições de vida. Muitos acabam, tragicamente, como sabemos também, e segundo os últimos dados das Nações Unidas, neste momento haverá cerca de 82 milhões de pessoas deslocadas à força devido a perseguições, devido a conflitos, a violência e também a violações dos direitos humanos. Portanto, são homens, são mulheres, são crianças que estão em fuga dentro e fora das fronteiras dos seus países. Falamos disto e importa também dizer que este tema dos refugiados e dos deslocados faz parte integrante da missão da Fundação AIS. Aliás, eu recordo, Catarina, que em 2021 a Fundação lançou aqui em Portugal uma campanha de alerta sobre esta realidade. Sim, já foi há 2 anos, para o Natal. Para a Fundação AIS, Paulo, o apoio aos deslocados e aos refugiados é uma parte integrante da nossa missão. Uma missão que começou quase há 80 anos, junto dos que estavam perdidos entre as ruínas da Segunda Guerra Mundial. Em 2021, a campanha de Natal da Fundação AIS focava a urgência da ajuda humanitária a alguns países. E, curiosamente, a maior parte desses países pertence à África. Sim, é verdade, porque a África é, de facto, o continente onde se registram neste momento os maiores fluxos migratórios,
onde ocorrem na atualidade também o maior número de conflitos, de lutas, de guerras, de ataques terroristas que levam por isso muitas pessoas a fugir, arriscando tantas vezes a própria vida. Arriscar a vida foi o que aconteceu aos homens que vamos conhecer já de seguida. 2 barcos, 2 cargueiros, 2 imigrantes clandestinos, 2 histórias que ilustram a tragédia dos que fogem de condições terríveis, por vezes da violência extrema e da fome, procurando uma vida melhor noutro país, noutro continente. Uma história que diz muito também sobre os tempos atuais. I have to lead them to look for a better future, a better tomorrow. So the main reason why I leave my country is because of hardship. There's no food, no money, no good health. I never knew that the vessel was that bad. I never knew that it would take me this long to get to where I'm going. So the vessel kept on moving. Day 1, no stopping. Day 2, no stopping. 3, no stopping. Then we kept asking ourselves, where is this vessel going to? Because I've never experienced that kind of long distance. On the 10th day, we ran out of food. And the vessel still kept on. What are we going to do? And this vessel is not stopping. Then I turned my ear to hear a sound of engine boat. And I looked, I saw the boat. And I started screaming, hey, please, help, stowaways. And then he said, okay, no problem, let me get you food and water. That is when they came and bring water, and then they bring some bread and sugar to us. So the guy was like, wow, this is Brazil, you're welcome to Brazil. And then they took us away. Yeah, I have a great hope, bigger hope, that something good is coming ahead of me. Le travail, c'est pas facile en Côte d'Ivoire, c'est dur, parce que j'ai pas de travail, et puis ils ont fermé de la main, j'ai pas de travail, bon, je vois que je ne fais rien là-bas. Bon, un ami qui m'a parlé que non, si c'est quoi, on doit aller devant. On doit aller à l'aventure pour aller se chercher. C'est derrière bateau, lui il est derrière bas, où il y a les moteurs. Où il y a les moteurs, parce que là-bas, il faisait bruit. Quand je parle avec mon ami même là, je dois crier d'abord avant qu'il va attendre. C'est-à-dire, si il n'a pas crié, il n'attend pas parce qu'il y a des bruits là-bas. Bon, nous on voit de l'eau. Où on était, on voit de l'eau, c'est derrière bateau. Ah, Brésil. Bon, nous, on pense que ce bateau-là s'en va à l'Amérique. Il dit, OK, bon, ils vont nous amener à la migrante. À la migrante, ils vont nous le tenir en Afrique. Récemment, il a choisi que non, moi, où je suis arrivé, je ne peux pas arriver en Afrique encore. Des gens qui m'ont dit qu'ici, je vois que c'est bien parce qu'ils nous donnent la nourriture, ils nous donnent à dormir, ils nous donnent les coins pour se laver. Bon, ils sont bien. Depois da história destes 2 passageiros clandestinos, destes 2 homens que sonhavam com uma vida melhor e embarcaram numa viagem às escuras em navios de transporte de contentores, vamos recordar, Catarina, que é agora, já dia 18 de outubro, que vamos ter mais uma grande jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. É verdade, Paulo, e estamos de facto muito entusiasmados com mais esta iniciativa da Fundação AIS, que tem crescido de ano para ano e que tem congregado cada vez mais pessoas, mais crianças, mais grupos de oração, mais escolas, mais movimentos. E este ano, aqui em Portugal, estamos de facto a sentir que há novamente um crescimento desta adesão a esta nossa iniciativa, que há mais pessoas que se querem juntar a nós neste dia de oração tão especial com as crianças pela paz. Na semana passada já o dissemos aqui, mas importa sublinhar, o centro de toda esta jornada de oração vai decorrer na Capelinha das Aparições, em Fátima, e o terço das 18h30 vai ser presidido por Dom António Marto. Sim, é sempre para nós uma enorme honra podermos contar com a presença do Sr. Cardeal, o Bispo Emérito da Diocese de Leiria Fátima, que este ano e pela 4ª vez vai estar então connosco no altar do mundo para rezar com as crianças, para rezar pela paz, cumprindo assim também um pedido que Nossa Senhora fez exatamente ali em 1917 aos 3 pastorinhos. Além de Dom António Marto, vamos ter com a Fundação AIS em Fátima muitas crianças e, claro, muitos responsáveis também de escolas e de movimentos.
Uma das escolas que vai levar alguns dos seus alunos até à Capelinha das Aparições é uma escola de Leiria, é o Colégio de Nossa Senhora de Fátima. A professora Manuela Ribeiro apela a que muitas mais crianças participem nesta iniciativa, porque, como ela nos vai dizer já de seguida, é muito urgente a paz para o nosso mundo. É tão urgente a paz no mundo onde habitamos. É tão urgente a paz no coração de cada homem, no coração de cada um de nós. Essa paz que vem de Deus e que Nossa Senhora prometeu em Fátima aos pastorinhos que haveria um tempo de paz se rezássemos muito e pedíssemos pela paz. Pediu às crianças, e é isso que vai acontecer. No dia 18 de outubro, em Fátima, pelas 18h30, na Capelinha, as crianças vão rezar o terço. 1 milhão de crianças rezam o terço. Uma iniciativa da Igreja Ajuda que Sofre. Vamos todos, com as crianças, adultos, todos nós, vamos nesse dia até Fátima, nem que seja só com o coração, mas rezar o terço, pedindo pela paz no coração de cada homem. Venha connosco, vamos rezar o terço, vamos pedir pela paz. Eu gosto de Jesus porque ele é meu amigo, que ele está sempre comigo a me proteger, a guardar. Porque Nossa Senhora disse aos pastorinhos para rezar o terço todos os dias. Eu gosto de rezar porque Jesus está sempre conosco e Ele guarda-nos, protege, e eu gosto de estar com Ele e assim estamos sempre juntos. Eu gosto de rezar porque assim as santos ficam muito contentes comigo e os anjos também. Foi a professora Manuela Ribeiro, do Colégio de Nossa Senhora de Fátima, de Leiria, que vai levar algumas crianças até à Capelinha das Aparições para este momento especial de oração pela paz com a Fundação AIS. Estamos praticamente em cima do acontecimento, mas apesar disso, Catarina, quem precisar ainda de ajuda para organizar este evento a nível local, na paróquia ou na escola, por exemplo, pode contar com a Fundação AIS, certo? Sim, Paulo, pode e deve. Portanto, e deixo aqui de facto o apelo a todos os que nos estão neste momento a ver para nos contactarem, para dizer que querem se juntar através do seu grupo de oração, através da sua comunidade, da sua paróquia, da sua família, que se querem juntar. Entrem em contato connosco, digam o que necessitam, temos algum material para os ajudar neste momento de oração. O mais importante, Paulo, de facto, é que cada um de nós possa divulgar esta iniciativa junto aos que são mais próximos e de que todos juntos possamos então criar esta grande corrente de oração, da oração do terço, pela paz no mundo, e é, como nós sabemos, neste momento tão necessário rezarmos pela paz, neste momento tão negro que estamos a viver no mundo. Quem todos os anos tem ajudado a Fundação AIS a organizar na Capelinha das Aparições este mega evento, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, é Joaquim Dias. Ele trabalha no santuário, é um grande amigo da Fundação AIS e não perde uma oportunidade para explicar que é mesmo, mas mesmo muito importante a oração das crianças pela paz. Estimados irmãos em Cristo, venho fazer um convite especial a cada um de vós. Da iniciativa Ajuda a Igreja que Sofre, 1 milhão de crianças a rezar o terço pela paz. Será dia 18 de outubro, aqui neste Santuário de Fátima, na Capelinha das Aparições, às 18h30. Será presidida pelo Sr. Cardeal Dom António Marto. Em nome da Ajuda à Igreja que Sofre, venho convidar todas as escolas, os centros catequéticos e as famílias a trazer as crianças e os jovens a este santuário no dia 18 de outubro, às 18h30, para rezarmos o terço pela paz. Como diz Dom António Marto, que os amiguitos e as amiguitas se sintam convidados a estar presentes, a rezarmos este terço diante destas guerras que estão a acontecer pelo mundo fora, de tanto sofrimento, de tantas famílias sofridas,
A única maneira de chegarmos ao coração de Deus é através da oração das crianças. Nossa Senhora veio aqui a este santuário, aqui a esta cova de Iria, como uma nuvem de misericórdia, uma nuvem de esperança, uma nuvem de paz. Um sinal de Deus para a humanidade. E por isso, através das crianças, nós tocamos o coração bondoso e cheio de misericórdia do nosso Deus. Por isso, faço este convite a todos vós a estar presentes no dia 18 de outubro, às 18h30, neste Santuário de Fátima, para rezarmos todos juntos pela paz. Um milhão de crianças rezam o terço pela paz. Esta é a proposta da Fundação AIS para o dia 18. Num tempo em que a guerra voltou ao coração da Europa, na Ucrânia e também agora à Terra Santa e a tantos e tantos outros países, como aliás vimos no programa de hoje, é de facto importante rezar pelo fim das guerras, pelo fim dos conflitos, da violência. O padre Afonso de Santana é o diretor em Portugal da Rede Mundial de Oração do Papa, uma das entidades que desde há vários anos se juntou à Fundação AIS para a promoção deste momento especial com as crianças no nosso país. Em todas as partes do mundo, nós, crianças, estamos unidas por um desejo comum. Cada uma de nós quer sentir-se amada, como irmãos e irmãs, parte de uma grande família. Queremos o fim das guerras e lutas em todo o mundo. Mãe Maria, queremos pedir-te a paz. Vamos rezar pela paz. No dia 18 de outubro, milhares de crianças em todo o mundo unir-se-ão rezando o terço pela paz. Participe nesta campanha mundial de oração da Fundação Pontifícia AIS. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz e pela unidade. Para mais informações e material para descarregar, visite o nosso site fundacao-ais.pt. Vamos rezar o terço juntos. Queremos a paz. E assim, mobilizados por tantos amigos para esta jornada de oração do terço com as crianças, dia 18, chegamos ao fim do nosso tempo. Recordo que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. Lembro ainda que daqui a muito pouco tempo, atenção a isso, muito pouco tempo, o nosso programa vai ter uma nova imagem, um novo grafismo, novas secções e mais qualidade. Estamos a trabalhar para isso e iremos passar a gravar o programa nos estúdios em Fátima dos nossos amigos da TV Canção Nova. E assim, com esta boa notícia, chegamos ao fim do nosso tempo do programa de hoje. Resta-me agradecer a colaboração, uma vez mais, da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.